Olá pessoal, muito bem. Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre este assunto que está aí na tela, no slide de vocês, sobre batalha espiritual, né? Um assunto tão em vigor, né? E com tantas curiosidades que as pessoas têm sobre este assunto. As pessoas sempre falam sobre este assunto, assistem sobre esse assunto, batalha entre anjos, entre demônios, né? Determinados grupos religiosos dão uma ênfase tão grande sobre esta questão, batalha espiritual, e usam chavões, e usam palavras de ordem, e usam uns abracadabras específicos para lidar com batalhas espirituais, fazem reuniões específicas sobre batalha espiritual. Também o cinema explora muito isso, né? A gente consegue encontrar séries de televisão mostrando uma certa batalha entre o bem e o mal, os demônios e os anjos, enfim, a gente sempre encontra esse tipo de coisa na mídia de forma geral, no cinema de forma geral, não na mídia secular, mas no cinema em si a gente encontra muito esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de refletir um pouco com você sobre este assunto hoje, falar um pouco sobre essa questão. E Apocalipse capítulo 12 é um livro que mostra uma batalha, realmente uma batalha no âmbito espiritual. Apocalipse capítulo 12 mostra ali, é uma narrativa que mostra a visão do apóstolo João sobre as coisas que acontecerão no Apocalipse, né, no fim do mundo e todas aquelas coisas que nós já conhecemos, mas ali a gente encontra uma visão de uma verdadeira batalha espiritual nessa narrativa. Existem alguns personagens lá, né? Existem alguns personagens naquele livro. Por exemplo, no versículo 9, nós encontramos o dragão, o grande dragão vermelho no versículo 9. E ali, versículo 9, esse dragão fazendo alusão a Satanás, o líder da revolta contra Cristo e todos aqueles que apoiam Cristo, que estão com Cristo. Versículo 4, nós encontramos que um terço das estrelas, né, que caíram, que estão com ele, e esse um terço das estrelas são os anjos caídos mesmo. Nós temos referências na Bíblia falando sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão porque o mérito aqui não é esse, mas é interessante que um terço dessa quantidade de anjos que caiu junto com Satanás, com Lúcifer, com o anjo Lúcifer, ele está preso, inclusive, um pouco desses anjos estão presos, inclusive no abismo, presos em um local. Judas descreve ali que eles estão presos em algum lugar. Não é? Então, Miguel é o arcanjo que comanda os exércitos de Deus, né? O arcanjo e arcanjo, existe anjos, arcanjos, querubins, existem aí umas hierarquias, mas o arcanjo é o mais poderoso entre todos eles. O arcanjo é aquele que tem mais poder entre todos eles, e Apocalipse 5:11 mostra que ali existiam milhões de milhões, né? Então seria esse termo milhões de milhões é um termo que dá a entender que são 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 os milhões que tem ali, que mostra um número que é muito incontável, é um número gigantesco de anjos que tem no âmbito celestial, e que Miguel, ele é o comandante, podemos dizer assim, o chefe desses anjos. Ele tem muito poder, Miguel, diga-se de passagem. Só que desses milhões e milhões e milhões e milhões, um terço desses milhões e milhões e milhões e milhões caiu junto com Lúcifer. Então imagina a quantidade de demônios que também pode ter. Versículo 4 ainda fala da mulher, né? A mulher aí, muitos pensam ser Maria, mas o próprio texto, o próprio contexto deste texto mostra que não pode ser Maria, porque fala de ter fugido para o deserto, por causa da perseguição, tal, essas coisas assim. Alguns tentam associar por causa da perseguição de Herodes na época, mas eu não consigo encontrar base para isso no próprio texto. Mas até mesmo pelo contexto imediato e pelo contexto geral, nós podemos chegar à conclusão que essa mulher que está fazendo referência aí é Israel mesmo, né? Israel que fugiu para o deserto, que ficou lá por causa da grande perseguição que há de existir, por causa da grande tormenta que há de existir ainda no futuro, né? E falando do filho dessa mulher, que logicamente é o Messias, né? Jesus, o Messias, ele é
da raiz judaica, né? Ele é um hebreu, né? Então, tem todas essas questões. E quando nós olhamos na passagem de Apocalipse 12, nós encontramos ali alguns alvos de Satanás, né? Nós encontramos, por exemplo, Jesus como sendo o alvo principal de Satanás, né? Ele sempre quis impedir o nascimento de Jesus, ele sempre quis destruir os planos de Deus para o Messias. Nós encontramos isso em toda a palavra. Você pode ver que ele usou Herodes, por exemplo, mandou matar os primogênitos no período do nascimento de Jesus. Nós temos também a tentação no deserto, né, que Satanás tentou de alguma forma ganhar ali o apoio de Jesus, a adoração de Jesus. Também Satanás ele vai contra, ele ataca Israel, né? Você pode ver que ele, em toda a história, ele tentou exterminar essa nação, ele tentou acabar com essa nação. Nós podemos ver várias tentativas frustradas de Satanás de tentar destruir a nação, cujo Deus se revelou ao mundo através de Jesus Cristo, né? E também através da sua palavra revelada, que foi através do povo hebreu, né? Então, nós podemos ver Satanás no decorrer de toda a história, inclusive na história mais recente, querendo exterminar os judeus, querendo acabar com os judeus. Os judeus, eles foram grandemente perseguidos. No ano 70 houve a diáspora, eles foram espalhados por tudo quanto é lugar. A nação de Israel propriamente se desfez, acabou, né, no decorrer da história. Depois do ano 70, ainda houveram alguns outros pontos de perseguição, mas o mais marcante, pelo menos para mim, foi o Holocausto, com Hitler, né, onde ele tentou exterminar os judeus da face da terra. Tudo isso, Satanás por trás querendo destruir, acabar com o povo judeu. Então, a perseguição sempre houve contra o povo judeu e ainda vai existir porque ele ainda quer destruir esse povo, né? Também nós podemos encontrar ali um outro alvo de Satanás, que eram os anjos. No versículo 7, né, mostra que ele pelejou no céu. Então esse pelejou lutou mesmo, né, ele brigou. Não? Quando fala Satanás ali, logicamente que ele não está sozinho, ele está com seus demônios, com seus anjos. Então veja que tudo isso é para impedir uma única coisa, a obra de Jesus Cristo. Tudo isso é para impedir que Jesus realize o seu propósito. E é muito interessante, por que eu digo isso? Porque os anjos são servos de Jesus. Os anjos, eles são anjos que ministram, que servem a Jesus na sua obra. Então, Satanás, ele se opõe contra tudo, contra literalmente tudo que aponta a Jesus Cristo, que segue Jesus Cristo, que confessa Jesus Cristo. E, logicamente, os crentes estão no meio. Na passagem aí também de Apocalipse 12, nós encontramos os santos, os crentes lá. Mas eu não vou falar sobre os crentes agora, eu vou falar no decorrer aqui do nosso devocional aqui, do nosso raciocínio. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que Satanás, ele tenta atrapalhar de tudo quanto é forma. Satanás, ele tenta atrapalhar de tudo quanto é jeito a ação daqueles que servem, daqueles que seguem a Jesus Cristo. Ele tenta atrapalhar de tudo quanto é forma a vida dos crentes. Saindo então dessa batalha de Apocalipse 12, que ali é realmente uma batalha espiritual, realmente uma batalha que acontece ali, nós queremos agora falar um pouco sobre essa questão de Satanás tentar atrapalhar a vida do crente. E como isso atua, como lidar com essa questão, como que lidar com todo este âmbito espiritual ao qual nós estamos envolvidos. Vamos falar um pouco aqui sobre como vencer e lidar com estas tentações, com essas provações, como nós como crentes, como os crentes podem vencer tudo isto, e porque Satanás ele tenta de tudo quanto é forma destruir tudo aquilo que está ligado a Cristo e que ama Cristo. E eu e você, se você ama Jesus Cristo, se você está ligado a Cristo, ele não está contente, ele vai tentar atrapalhar de tudo quanto é forma a nossa comunhão com ele. Quero que você cresça ao final deste período que nós estamos tendo aqui. Que você saiba lidar e saiba enxergar essa batalha espiritual de forma bíblica. Não de forma costumeira, como as pessoas têm lidado com isso, de forma mística ou de forma,
sei lá o quê, mas de forma bíblica, de como o Senhor nos ensina a fazer isso, de como o Senhor nos mostra de como fazer isso e que nós possamos entender o que existe por trás de tudo isso. Precisamos saber algumas coisas que são extremamente importantes para lidarmos com toda essa questão em nossa caminhada de fé. E sem entendermos estas coisas, fica muito complexo, muito complicado nós entendermos e termos uma visão bíblica sobre esta questão. Sabe, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que precisamos entender, e uma das coisas que precisamos entender e é extremamente importante é que Satanás, ele usa de estratégias para cumprir o seu propósito. Ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso. E uma das estratégias que Satanás tem é sim cegar os crentes. Ele procura cegar os crentes, os descrentes, perdão. Ele procura cegar os descrentes. Esse texto que eu vou colocar aqui para vocês agora é muito interessante. O texto diz o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito importante você entender essa questão, porque o texto é muito claro e objetivo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para Satanás, quanto mais pessoas não conseguirem enxergar Jesus, melhor. Para Satanás, quanto mais pessoas não conseguirem compreender as grandezas de Deus e quanto mais pessoas não conseguirem compreender a obra do Senhor Jesus para a vida delas, melhor. Ele vai empurrando essas pessoas junto com ele para o final. E ele cega sim essas pessoas. A palavra do Senhor mostra aqui que este Deus, que é o Deus dessa era, fazendo alusão a Satanás, que é o príncipe desse século, como a palavra do Senhor diz, cegou o entendimento. As pessoas, elas ficam cegas na sua descrença. Elas ficam cegas na sua exaltação ao eu. Quantas e quantas pessoas acreditam mais em si próprias do que em Deus? Elas falam, eu sou mais eu não preciso de ninguém. Ou seja, elas são seus próprios deuses. As pessoas hoje são seus próprios deuses. Então, Satanás ele tem colocado isso na mente das pessoas. Quantas e quantas vezes ele não está cegando as pessoas através das suas falsas religiões? Criando religiosidades, criando religiões que têm por objetivo desviar o foco de Jesus e de nosso Senhor e Salvador. Colocando mentiras. Qualquer coisa que possa afastar a pessoa de Deus, Satanás tem feito isso. E eu estou falando isso, inclusive, no meio dos que se chamam movimentos evangélicos. Existem movimentos evangélicos, existem denominações evangélicas, existem grupos evangélicos que perdem o foco de Jesus Cristo e parece que só dão foco às coisas do diabo, por incrível que pareça. O culto é voltado a satisfazer ou a dar atenção ao diabo, por exemplo. E o culto deixa de ser cristocêntrico e passa a ser um culto humanístico, passa a ser um culto voltado a coisas de guerras espirituais, etc. Satanás tem sim brincado, ele tem sim cegado muita gente neste século. E não somente isso, ele também luta contra os crentes, né? Nós podemos ver que ele constantemente luta contra os crentes. E é muito interessante que nós encontramos algumas coisas na palavra de Deus nos dando algumas indicações em relação a isso. Este versículo da palavra de Deus, de 2 Coríntios, diz o seguinte. Você pode ler comigo, se você estiver com a sua Bíblia aí. Para impedir que me exaltasse por causa das grandezas ou da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Deus ou ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo, ele era um atormentado de forma angustiante
Paulo era um cara atormentado constantemente, e ele mesmo definiu aqui que era um mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás é um demônio. É um demônio. Né? E esse demônio estava lá para atormentá-lo. E ele coloca aqui o espinho, ele coloca que esse demônio, esse tormento era um espinho na carne dele, ou seja, machucava muito ele, maltratava muito ele. Fazia com que ele sentia dores mesmo. E esse espinho não é um espinho de rosa, aquele espinho pequenininho, não. A palavra ali no original dá a entender que era uma estaca mesmo, né? Era algo grande, uma estaca que entrava rasgando, machucando. E Paulo fala, olha, eu sofri com isso. O que é muito interessante aqui é que nós não encontramos nada na passagem, nenhuma informação de Paulo que fala que ele amarrou o demônio, ou que ele expulsou o demônio, ou que ele fez uma entrevista com o demônio, trocou ideia com o demônio e falou assim, beleza, demônio, agora você sai daqui em nome de Jesus e tal, e todas aquelas coisas. Ele não amarrou, ele não falou com o demônio, ele não usou palavras de ordem, nada disso. Ele simplesmente diz que confiou no Senhor, continuou firme na sua obra. E continuou firme. Ele não titubeou. Em outra passagem, lá em Tessalonicenses, nós encontramos o apóstolo Paulo falando que queria ir visitar aqueles irmãos. Mais de uma vez ele tentou ir visitar aqueles irmãos, mas por 2 vezes Satanás impediu dele ir visitá-lo. Ou seja, mais uma vez nós encontramos aqui Paulo falando que foi impedido por Satanás para realizar alguma coisa. E também não encontramos o apóstolo Paulo expulsando, amarrando, declarando, fazendo nada disso. Não encontramos o apóstolo Paulo fazendo isso. Ele não amarrou o demônio em algum lugar, alguma árvore, ou seja lá onde for. Não repreendeu nada. Interessante, né? Nós hoje queremos fazer esse tipo de coisa, mas beleza, eu falo sobre isso um pouco mais à frente. Então nós encontramos aqui alguém que estava sendo atormentado por um demônio. Apóstolo Paulo. Estava sendo atormentado, não possuído, atormentado por um demônio. Também encontramos o demônio tentando pessoas. Eu me lembro de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, versículo 3, que diz que Satanás encheu o coração deles. Né? Nem sempre. Agora, Ananias e Safira foram influenciados por Satanás por tomar aquela decisão errada. Agora, deixe-me só falar uma coisa, nem sempre, quando somos tentados, a obra é do diabo. E a própria palavra do Senhor nos alerta quanto a isso. Nós não podemos falar que somos tentados sempre que somos tentados é porque somos tentados pelo diabo. Olha o que esse texto diz de Tiago. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, né, ou pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado dá lugar ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. O que o texto de Tiago mostra é que o homem, muitas vezes, ele cai nas tentações que ele mesmo armou, que ele mesmo montou. Ele cai na arapuca que ele armou, basicamente isso. Então nem sempre o caso de Ananias e Safira se aplica de forma geral. Temos que tomar cuidado com isso. Então como saber de onde vem a tentação? Talvez você me pergunte, beleza, pastor, então como a gente sabe se eu estou sendo tentado pelo inimigo ou se o que eu estou passando é simplesmente consequência daquilo que eu criei ou daquilo que eu armei? Não tem como saber. Não tem como. Eu não sei como saber disso. Eu não sei como. Eu não sei como saber disso. Outra astúcia do inimigo, além de cegar o crente, além de lutar contra cegar os descrentes, além de lutar contra os crentes, eu também poderia dizer que ele também cega alguns que se chamam crentes, ok? Mas beleza, isso é um papo para outra coisa. Satanás, ele também gosta de acusar os crentes, né? Ele tem a fama de acusador também, viu, pessoal? Aí em Apocalipse mesmo, capítulo 12, você pode ver que ele era o acusador de nossos irmãos, no versículo 10. Ele acusava os nossos irmãos, ele vive lá acusando, apontando o dedo, falando, olha aquele cara, olha aquele cara, olha aquele cara. Sabe, ele faz de tudo para tentar, para depois você cair na tentação e ele te acusar diante do Pai. Essa é a estratégia. Ele faz de tudo para você cair nas armadilhas,
se você não cair nas suas próprias armadilhas, mas o negócio dele é acusar. Acusar você diante do Pai. Mostrar para o Pai que você pisa na bola. Ainda bem que temos o advogado, né? Eu falo sobre o advogado depois. Além do inimigo usar de estratégias para cumprir o seu propósito, nós precisamos também saber que Deus, irmãos, que Deus está no comando sobre tudo que foi criado, e isso é extremamente importante. Saber que Deus está no controle de tudo que foi criado. Se nós não soubermos disso, nós ficamos meio despirocados de algumas informações. Toda a criação, pessoal, toda a criação está debaixo da soberania e da vontade de Deus. Toda a criação está, toda, sem exceção, está à mercê do Senhor em seus propósitos de cumprimento. Inclusive, Satanás e os seus anjos, que são seres criados, estão à mercê. Agora, veja que coisa interessante. Deus ele autorizou aprovação em certas pessoas que eram dele, e Satanás foi usado como instrumento disso para fazer essa aprovação. Pense nisso, que não é louco. E o que vem à minha mente, e lógico que eu coloquei aqui para nós pensarmos, é o caso de Jó. Jó, se você ler os primeiros capítulos de Jó, você pode perceber que Jó era um cara íntegro, um cara bom para com Deus, um cara fiel a Deus, temente a Deus, e então Satanás pega e lança o desafio para com o Senhor e diz, olha, Jó é assim para com o Senhor, porque o Senhor o abençoa de tudo quanto é forma. Então, o Senhor pegou e autorizou Satanás a mexer com as coisas de Jó lá, mexer com a vida dele. Mexeu com tudo, tirou tudo de Jó, inclusive a saúde de Jó. Né? Inclusive a saúde de Jó. Mas Deus autorizou. E era Satanás que estava fazendo. É muito interessante, porque Jó, ele tinha consciência de que ele estava passando por tudo aquilo, porque Deus estava fazendo com que ele passasse. Mas, se você ler o capítulo 1, e Jó não sabia do capítulo 1, logicamente ele não sabia do que estava acontecendo no âmbito celestial, assim como eu e você também não sabemos, era Deus que autorizou Satanás para ir lá. E era Satanás que estava indo lá. Temos também o caso de Pedro. Não sei se você se lembra, mas o Senhor certa vez disse para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha, eu não sei que você imagina isso, né? Peneirar como trigo, já viu como peneira trigo? Põe na peneira e fica jogando para cima. Fica jogando para cima e fica jogando. E o Senhor coloca ali para Pedro, fala, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Veja, Satanás teve que pedir para peneirar Pedro e os apóstolos, né? E eles foram peneirados, viu? Se você olhar ali o que aconteceu com os apóstolos, inclusive com Pedro, com todos eles foram peneirados, sim. Parece que o Senhor autorizou isso. Tem outra pessoa que vale a pena citar também, que é Paulo. Não é Paulo, eu sempre cito Paulo aqui, mas Paulo, nós vimos aqui o texto que Paulo ele era atormentado por um demônio que o fazia lembrar da sua pequenez, né? Podemos dizer assim. Nós já falamos sobre isso. Talvez você pense, poxa vida, mas você está querendo dizer então que Deus ele autorizou que Satanás e os seus anjos fizessem tudo isso? Deus autorizou todas essas coisas? Sim. Deus autorizou e Deus usou, sim, Satanás para atormentar a vida de seus filhos. Deus autorizou, sim, Satanás para atormentar a vida de seus filhos. Agora, talvez você se pergunte, poxa, como pode isso, né? Como pode Deus autorizar, com que propósito, com que objetivo Deus autorizou tudo isso? Eu quero só colocar aqui algumas coisas que são interessantes, algumas coisas que podemos aprender com tudo isso. Primeiro, nós podemos aprender que Deus demonstrou com isso
não só para Satanás e seus anjos, mas para todos nós, inclusive, que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não terão a sua fé abalada, independente do que aconteça com eles. Jó, Paulo, Pedro, os apóstolos, eles não tiveram a sua fé abalada. Aqueles que são do Senhor não têm a sua fé abalada, e Deus sabia disso. E Deus sabia disso. Nós aprendemos isso aqui. Jó fez vários questionamentos, colocou vários porquê, mas nunca duvidou do Senhor, da sua soberania e do seu cuidado. Aprendemos isso. Aprendemos aqui que Deus mostrou para Satanás e todo mundo que aqueles que são dele são inabaláveis. Sofrem, lutam, choram, ficam tristes, mas não perdem a fé no Todo-Poderoso. Outra coisa que aprendemos aqui é que com isso Deus fortalece cada vez mais os seus. Deus fortaleceu a Paulo, Deus fortaleceu a Pedro. Pedro, depois de ter sido peneirado, nós podemos dizer que ele foi aquele cara que fundou de tudo quanto é forma a igreja do Senhor Jesus, que foi aquele cara que deu start. Paulo, ele foi o apóstolo que nós conhecemos. Jó, então, ele recebeu tudo em dobro e muito mais depois no final da sua vida. E outra coisa que nós aprendemos aqui, e que vale a pena você saber, é que ninguém toca naqueles que são de Deus sem que Deus permita. Ninguém toca. Satanás, ele pode ter o poder que for. Ele não toca naqueles que são de Deus sem que Deus permita. Também encontramos na palavra pessoas que, como eu posso dizer, pessoas que foram julgadas por Deus, né? Pessoas que foram corrigidas por Deus. Deus autorizou a aprovação e também Deus corrigiu pessoas usando a sua criação para corrigi-los, entre essa criação, Satanás e seus anjos. E logo de cara eu consigo ver aqui Saul. Saul foi um desses caras. A palavra do Senhor diz, nesse texto bíblico de 1 Samuel, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Percebeu isso? O espírito maligno veio da parte do Senhor. Ou seja, o Senhor é que mandou. O Senhor é que mandou. Cara, e Deus é Deus, e ponto. Não existe nada mais poderoso que o Senhor. Os funcionários de Saul, você pode encontrar isso lá em 1 Samuel 16, o próximo versículo 15 mostra que os funcionários de Saul disseram: olha, há um espírito maligno mandado por Deus para te atormentar. Saul tinha se mergulhado no pecado, Saul tinha mergulhado na prática do pecado, ele profanou o lugar santo, ele estava muito orgulhoso, ele foi rebelde para com Deus. A consequência disso foi a vulnerabilidade. Foi a correção de Deus, na verdade, perdão. Foi a correção de Deus. Ele deu ocasião e Deus permitiu. Ele deu ocasião e Deus permitiu, com o propósito de punir, de corrigir Saul. E também Deus faz isso com pessoas da igreja, né? Eu quero lembrar aqui de alguma coisa. Deixa eu colocar essa passagem para você ter aí na sua tela. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. 1 Coríntios 5,13. E o próximo versículo diz, e os versículos depois diz: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, etc. e tal. Veja, isso aqui já é na igreja. Paulo falou que esse homem tenha o corpo entregue para Satanás. Não sei se ele era salvo ou não, não sei se ele tinha o Espírito Santo ou não, mas Paulo fala para que a alma seja salva e o corpo seja destruído. Entre esses também tem dois personagens, que é Himeneu e Alexandre, que lá em 1 Timóteo, Paulo também fala, olha, entregue esses caras aí a Satanás. Possivelmente eram dois pastores lá da igreja de Éfeso que estavam pisando na bola. Paulo fala, entrega esses caras para Satanás. Para quê? Para que Satanás os corrija. Por incrível que pareça, né? Para que Satanás os tormente.
para que Satanás os destrua, porque eles estão pisando na bola. Olha, pessoal, é muito interessante, nós não sabemos se estamos imunes aos ataques de Satanás ou às opressões. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos como isso vai acontecer comigo, com você, ou se vai acontecer. A única coisa que eu sei e que você pode saber é que Deus está no controle e nada vai acontecer comigo, com você, sem que Deus permita. Não sabemos se vamos passar por essa permissão de Deus ou não, mas sabemos que Ele está no controle. Sabemos que Deus age, como eu posso dizer, sabemos que Deus age para o bem daqueles que amam a Ele. Que Deus age para o bem daqueles que foram chamados para cumprir o seu propósito. Então, seja o que for, se Deus vai usar o inimigo ou não para te corrigir, ou me corrigir de alguma coisa, de alguma forma, vai ser para o meu bem, para o seu bem, e vamos nos manter firmes se temos o Senhor Jesus em nosso coração. Agora, o que eu acho muito estranho é que muita gente não pode. Muita gente vê uma pessoa doente e fala: olha, você é doente porque Satanás está no seu corpo, tem um demônio no seu corpo porque você está doente. Ah, você está sofrendo, olha, você está sofrendo porque você está em pecado, você está sofrendo por causa disso. Olha, você está. E se for Deus que está mandando uma correção para a pessoa? Você já parou para pensar nisso ou não? Como foi com Pedro, como foi com Jó, que no caso de Jó não era nem correção, né? Porque Jó não estava fazendo nada para ser corrigido. Pedro também não. Se for Deus que está ali provando a sua fé, né? E de repente a pessoa fala: olha, você está sofrendo assim, e aí já começa a querer expulsar, amarrar, colocar cadeado, fazer tudo quanto é coisa no demônio. E de repente é Deus que está trabalhando na vida da pessoa para fazer com que a pessoa seja cada vez mais forte e abençoada. Já parou para pensar nisso ou não? Enfim, isso é um outro caso, não é? Outra coisa que precisamos entender, eu quero colocar aqui, que é possível sim vencer o inimigo. Eu quero logo concluir isso daqui, que estou me alongando demais. Mas é possível sim vencer o inimigo. E sabe, nós vencemos o inimigo porque essa luta é real. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, mas contra as forças espirituais no mal nas regiões celestes. Nossa luta não é contra pessoas, é contra as hostes espirituais que habitam nas regiões celestes. Se estamos envolvidos em tudo isso, então como vencer essas forças? De que maneira vencer essas forças? De que forma vencer essas forças? Então agora preste atenção, que eu vou falar algumas coisas aqui que nos levam a vencer essas coisas. Talvez você fale assim: ah, já sei como vencer tudo isso. Usando a armadura de Deus, né? Usando a armadura de Deus. Sim, beleza, mas espera um pouquinho só, ok? Existe alguma... Talvez você se pergunte assim: mas beleza, eu posso usar a armadura, mas existe alguma estratégia, algum método para vencer Satanás? Não existe nada humano, não existe palavra mágica, não existe palavra de ordem, não existe culto, não existe retiro, não existe nada desse tipo de coisa que possa vencer Satanás. Nada disso. Nada disso. Não existe. Por quê? Primeiro, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, a palavra do Senhor diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Satanás já está vencido. Ele já está vencido. Também, a palavra do Senhor diz que Satanás já é derrotado por aqueles que são, pelo Senhor Jesus. Ele já é derrotado. O Senhor Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já derrotou o inimigo na cruz do Calvário. Então, mesmo que exista uma batalha no âmbito espiritual, Satanás já está derrotado. Então não existe método, não existe palavra de ordem, não existe culto disso, culto daquilo, não existe nada disso para derrotar Satanás. Sabe, o que derrota Satanás não são palavras de ordem. O que derrota Satanás não são palavras de ordem. Deixa eu colocar aqui. Não são palavras de ordem. Quer ver só uma coisa? Vamos olhar para esse texto de Judas. Contudo, mesmo o arcanjo Miguel, lembra do arcanjo Miguel, aquele camarada que comanda os anjos, poderoso pra caramba, lembra dele? Então, mesmo o arcanjo Miguel,
quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não vou entrar no mérito aqui do porquê que estavam disputando ou não o corpo de Moisés, né? A gente também não sabe, ninguém sabe. Ousou fazer acusação injuriosa contra ele. A acusação, olha, Miguel não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Percebeu, pessoal, o que eu estou querendo dizer? E hoje a gente pega e vê crente, pessoas comuns, querendo desafiar Satanás e os demônios. Fazendo entrevista com ele e falando: eu te amarro, em o nome não sei do que, eu te amarro, eu te faço isso, eu declaro, eu faço. Peraí, será que nós temos mais poder que o arcanjo Miguel para fazer isso? Eu me lembro de ter uma vez estava assistindo um programa, uma série, e tinha duas pessoas lá expulsando o demônio de uma pessoa que estava endemoniada, tudo, e de repente Satanás aparece, cruza os braços e fica olhando para a pessoa assim, e a pessoa estava lá: sai, eu quero que você saia, eu estou ordenando que você saia, eu estou te amarrando, eu amarro você, e não sei o que, não sei o que. E aí o diabo olhou para as pessoas, e as pessoas, na hora que o diabo apareceu, ficou toda assustada, e ele pegou e falou: é sério isso mesmo? Vocês estão fazendo isso para tentar me impedir? É sério? Pessoal, se nem o arcanjo Miguel usou esse tipo de tática, por que que hoje tem tanta gente querendo usar esse tipo de tática? É muita arrogância, fala sério. Porque o Miguel falou aqui de uma forma muito clara e objetiva: o Senhor o repreenda, é o Senhor quem repreende, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. Também, se você se lembrar bem, o espinho da carne de Paulo, Paulo também não usou esse tipo de coisa, não usou palavras de ordem, nada disso. O Senhor lá no deserto, o Senhor Jesus lá no deserto, quando estava sendo tentado no deserto, ele usou a palavra assim diz o Senhor, ele não ficou ali: eu te repreendo, eu te faço isso, eu te faço aquilo. E olha que o Senhor Jesus podia fazer, porque ele tem autoridade para fazer, mas ele falou: assim diz o Senhor, ele usou o Senhor. Se estes não puderam expulsar, amarrar, fazer tudo isso, quem dirá nós, não é verdade? Quem dirá nós? Então eu acho que existe aí, no meio evangélico, talvez muita coisa esquisita aí, viu? Muita coisa errada, na verdade, né? Tem muita gente pensando que tem muito poder e, na verdade, precisa aprender um pouco mais e ver que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Então nós devemos usar as armas corretas, sim. Talvez você pergunte: beleza, quais são as armas corretas que nós precisamos usar? Quais são as armas corretas que precisamos usar? Né? Eu vou colocar aqui algumas das armas que precisamos usar, e parece que deu um problema aqui nos slides, mas eu vou falar para você assim mesmo. Deixa eu só colocar aqui para ver se... aqui eu já vou colocar direto aqui as armas corretas aqui para você, e aí depois eu vou falando os versículos, que deu um problema aqui nos slides. Primeira arma que nós temos que ter é a fé e a consciência limpa. Sabe, irmãos, uma estratégia para vencer o Satanás é ter a fé e a consciência correta, a consciência limpa. 1 Timóteo 1, 18 a 19, que é um dos textos que está ali, que não vou mostrar agora porque deu problema, você pode abrir na sua Bíblia, diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já profetizadas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitam e por isso naufragaram na fé. Ele coloca: mantenha a fé e a boa consciência. Sem isso, irmãos, será impossível você usar a armadura de Deus, a armadura que você encontra lá em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. Não adianta você ter a armadura e não ter o caráter adequado para vestir essa armadura e lutar contra as obras do inimigo. Não adianta. Guardar a fé é viver a sã doutrina. Guardar a fé é viver a palavra ensinada pelos apóstolos, não é pelo pastor, não é pelo padre, pelo profeta, pelo arcanjo, pelo patriarca, pelo papa, por ninguém. É o que está escrito na palavra de Deus. Ser fiel ao ensinamento dos apóstolos. Não do apóstolo que está aí, mas dos apóstolos de Cristo. Não só isso, também diz ter uma boa consciência, que é ter uma vida reta. Uma boa consciência é viver daquela forma onde ninguém possa te acusar.
Até mesmo porque o inimigo está lá querendo te acusar de tudo quanto é forma. E para isso nós temos o advogado junto ao Pai Jesus Cristo, nosso Senhor, e glorifico a Deus por isso. Uma outra arma que é extremamente importante, além de ter uma fé, uma fé verdadeira, uma fé íntegra e uma boa consciência, ou consciência limpa, é viver de forma que agrade a Deus. 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz: suporte comigo os sofrimentos como soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você quiser vencer Satanás, vencer o inimigo, você tem que viver de forma que agrade a Deus, deixando o pecado, deixando as coisas ruins deste mundo, deixando aquilo que te conduz para longe de Deus. Se você quiser viver uma vida que agrade a Deus, você tem que viver dessa forma. E sabe, talvez você fale assim, o Senhor Jesus disse que nós devemos, para vencer o inimigo, para expulsar aquela casta, orar e jejuar. Primeiro, quando ele fala orar e jejuar, ele está falando de vida íntegra e reta diante de Deus, vida consagrada. Não vou entrar aqui no mérito do jejum, porque em muitos manuscritos antigos a palavra jejum nem aparece, mas se você olhar um pouquinho mais para baixo do texto, ele está falando de fé. Ele fala, faltou fé para vocês expulsarem. Lá de Mateus, faltou fé para vocês expulsarem. Não é só Mateus que tem, são nos evangelhos sinóticos que tem essa passagem, mas ele fala, faltou fé. Então, fé está relacionado a viver essa fé, a andar nessa fé, a viver essa verdadeira fé de forma íntegra. Isso está relacionado à santidade, à vida consagrada. Satanás não suporta uma vida consagrada. Ele não suporta. Até mesmo porque a outra maneira de resistir e vencer nessa luta é resistindo. E aqui 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A ordem aqui é: resistam e permaneçam firmes na fé. Esta é a ordem. Nós não encontramos na palavra de Deus nenhum tipo de ordem para amarrar, para expulsar, para fazer culto de libertação, para vencer o inimigo, batalha disso, batalha daquilo. Nós não encontramos na palavra de Deus ordem para nós batalharmos contra Satanás. O que nós encontramos na palavra de Deus é esse tipo de coisa. Devemos resistir firmes na fé, firmes na fé. E Tiago é muito interessante, Tiago, porque ele fala, portanto, submetam-se a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a ordem, esta é a ordem. Andarmos firmes na fé, tendo a boa consciência e viver a verdade. Assim ele fugirá de nós, irmãos. Assim o diabo não resistirá, assim os demônios não resistirão. Assim os demônios não resistirão. Todos os que tiveram demônios expulsos na Bíblia foram pessoas incrédulas. Talvez você pergunte, mas pastor, será que o demônio pode possuir um crente? Nós não encontramos isso na Bíblia. Todas aquelas pessoas que tinham demônios na Bíblia, que estavam possuindo corpos na Bíblia, eram pessoas descrentes, pessoas que não tinham o Espírito Santo na vida delas. E quem expulsou o demônio dessas pessoas foram somente os apóstolos e Jesus Cristo, e mais ninguém. Os apóstolos e Jesus Cristo. Então, nós devemos pensar nisso. Quer vencer a batalha? Você quer vencer esta luta? Então, para você vencer essa luta, você precisa ficar firme na fé, ter a consciência limpa e viver a verdade, porque é assim que vencemos a nossa luta espiritual e não com esse monte de coisa que talvez você tenha ouvido no nosso dia a dia. Tá certo? Espero que essa palavra tenha sido útil para você e que você seja abençoado por ela e saiba que o Senhor está no controle de tudo, está nos abençoando e seja o que for, devemos ter uma vida correta e com a consciência limpa, uma fé e tudo mais na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma vida abençoada na presença de Deus e que você consiga vencer as lutas que estão na sua vida. Deus abençoe você.